não há dúvidas que as pessoas terão memórias de nós. E como nós seremos lembrados? Paulo escreve aos crentes em Colossos e lhes diz o seguinte: aos irmãos que são santificados e vivem com fidelidade. Esta carta do apóstolo Paulo é uma carta memorável, escrita aos crentes que viviam em uma cidade chamada Colossos, por isso a carta é chamada de Colossenses. De imediato destacam-se os dois adjetivos pelos quais ele qualifica os seus leitores, os irmãos que ali viviam. Ele os chama de santos e fiéis. Esta expressão de Paulo é maravilhosa e precisa ser observada com muito carinho. Em primeiro lugar, Paulo os chama de irmãos, adelphos. Antes de tratar das suas qualificações, nós precisamos compreender primeiro a sua identidade comunitária. É impossível ser irmão sem ter irmão. Isto é óbvio. Quem eram os colossenses? Para Paulo, independente de qualquer barreiras outrora existentes, seja de credo, de nacionalidade, de sexo, de etnia, cultura ou classe, os colossenses são considerados irmãos por causa de Cristo Jesus. Os colossenses são vistos por Paulo como aqueles que têm Deus por seu Pai. Este conceito de paternidade divina está presente no Antigo Testamento, nas palavras de Malaquias, por exemplo, em Malaquias 2:10, mas continua presente também no Novo Testamento, como podemos ver no que o apóstolo João diz na sua primeira carta, no capítulo 3, verso de número 1. Desta maneira, nós podemos afirmar que os colossenses são nossos irmãos, e é assim que devemos olhar para eles. E é assim que desejamos que todo o povo de Deus olhe para nós. Quando isto acontecer, experimentaremos de fato a alegria da comunhão dos santos. Mais uma vez lembrando o Antigo Testamento no Salmo 133, no seu verso 1, onde diz que é bom e agradável que os irmãos se assentem juntos. E esse conceito continua presente também no Novo Testamento, na primeira carta de João, no capítulo 1, versos 3 e 4. Paulo chama estes irmãos de santos, hagios. A palavra irmãos define a identidade comunitária dos colossenses. Já a palavra santos define a sua identidade espiritual. Serem santos define o tipo de relacionamento que eles têm com Deus, o seu Pai. O sentido de santidade presente na mente de Paulo está muito longe do conceito romanista de ter sido declarado sem pecado por um bispo ou por um concílio, ou ainda uma pessoa que consiga viver sem cometer pecados. Um conceito muito comum no nosso meio, dada a nossa origem cultural com grande influência católica. Kittel afirma que a santidade da igreja está assentada não no que ela própria faz, mas no fato dela ser santificada, isto é, ser a habitação, ser o templo do Espírito Santo de Deus. Santificação tem a ver com ser feito parte de um povo separado por Deus, e este é o sentido da expressão. E os cristãos, então, devem ser santos. Está em Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, verso de número 16. Os cristãos devem ser santos porque o seu Pai é santo, porque foram santificados, isto é, porque foram tornados santos em Cristo Jesus, repete Pedro, na sua primeira carta, também no capítulo 2, agora no verso 9. Uma outra qualificação que Paulo dá aos irmãos de Colossos é chamá-los de fiéis, ou pistós. Estes santos irmãos de quem Paulo está falando são pessoas exatamente como nós, de carne e osso. Assim como o grande profeta Elias também era semelhante a nós, diz-nos Tiago, no capítulo 5, verso número 17. Estas pessoas viviam num ambiente religioso e cultural geralmente muito, mas muito hostil à sua fé, mas pelo fato de terem sido separados por Deus para lhe pertencerem, para viverem uma vida caracterizada pela pureza, de acordo com o que a palavra diz em 1 Tessalonicenses 4:7, eles eram homens e mulheres que viviam constantemente em uma luta incansável contra o pecado, contra as inclinações da carne e dos seus próprios pensamentos, e também contra as astutas ciladas do diabo. Eles não tinham vida fácil, haviam sido instruídos pela palavra de Deus que não bastava fazer declarações poderosas, mentalizar realidades espirituais, que tudo se resolveria. Como crentes biblicamente orientados, eles sabiam que deveriam batalhar diariamente contra o pecado que habitava em seus membros. Está em Romanos 7:25, sem, no entanto, se deixar cair em desespero, porque é Cristo quem garante a sua justiça e a sua vitória, baseada unicamente na fé e não nos méritos humanos. Como cristão, é assim que eu quero ser lembrado, como alguém que foi chamado para a família da fé, separado por Deus para ser sua propriedade particular e exclusiva, e, por isso, viver para Ele em pureza e fidelidade. É assim que cada um de nós deve ansiar e se esforçar por ser lembrado, como um irmão, santo e fiel. Que seja assim na minha vida e na sua vida, na vida da Igreja do Senhor Jesus. E não se esqueça, se você quer ser notificado sobre os próximos vídeos, faça sua inscrição no canal,
ative o sininho e também seja nosso colaborador divulgando, mandando o link do nosso canal para outras pessoas, para os seus amigos. Se tu uma bênção, ajude-nos a abençoar outras pessoas. Que Deus te abençoe. Um abraço do coração do pastor.